Estamos de volta. O programa hoje recebe o vereador Cláudio Fonseca, vereador professor do Cidadania 23, autor da lei que estabelece o Dia Municipal da Conscientização da Luta contra a Endometriose. A doutora Lídia Miung, membro da Sociedade Brasileira de Endometriose, também está conosco. E o doutor Marcelo Pires Henrique, ginecologista do Hospital e Maternidade Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, mais conhecido, como a gente já disse aqui, como Hospital de Vila Nova Cachoeirinha. Eu volto para falar desse assunto com nossos três convidados. E uma pergunta interessante que eu faço para a doutora Lídia. Tomar pílula anticoncepcional pode mascarar a endometriose? Pode sim, Carlos. Inclusive, tem estudos recentes que comprovam a associação que aquela paciente que tomou por mais tempo pílula, quando ela vai perceber o diagnóstico lá para frente, ela percebe já em casos na forma mais profunda. Isso não quer dizer que a pílula favoreça a progressão da doença, mas ela prova, na verdade, que a pílula não consegue frear a progressão da doença, sendo que então a pílula é considerada um tratamento apenas de sintomas da endometriose e ela pode progredir apesar da paciente não estar sentindo nada. Como a paciente melhora muito dos sintomas de endometriose com a pílula, o diagnóstico então ele se atrasa, portanto, tem mais chance de progredir para as formas mais profundas. Agora, doutor, há alguma relação entre a endometriose e o câncer de ovário ou câncer do colo do útero? Não. A endometriose não está relacionada a câncer. Alguns estudos relacionam com câncer de ovário, mas ainda não está muito bem estabelecido. O câncer do colo do útero é causado pelo HPV, que é uma doença infecciosa, que inclusive tem vacina na rede pública do HPV. Mas não, endometriose não é câncer. Agora, vereador, uma questão interessante que eu estava pensando aqui enquanto a gente conversava, quando o senhor ouviu esses relatos e a pesquisa que o senhor fez para fazer a lei, o senhor notou que havia desinformação nas mulheres em relação à endometriose? Isso é relatado, inclusive, pelas próprias pessoas que nos procuraram. Elas diziam que muitas vezes a pessoa, até para não admitir que tem uma coisa que seja grave, muitas vezes culpando o parceiro, inclusive, no caso de infertilidade, não é? Assim, ela quer engravidar, mas não consegue, acha que é um problema, não é? Ou na relação, ou mesmo com o seu parceiro, é? Muitas vezes ela não procura diagnóstico. Tá? E há algumas que procuraram, né, passado algum tempo, feito cirurgia, tiveram uma vida, uma qualidade de vida muito melhor, alterando a sua relação afetiva com o seu parceiro, ela estando melhor, porque também isso é muito importante em qualquer relação afetiva, se você não estiver bem, ela não vai se desenvolver plenamente. Então, sempre, né, que dialoguei com professoras da rede, esta pessoa que me trouxe o problema pela primeira vez, que eu citei o nome aqui, Priscila Pita, né, eu até, por algum momento, falei assim, eu vou dar o nome da lei, Priscila Pita, né, municipal, mas é uma lei municipal, ela tem uma abrangência grande, então foi ouvindo várias pessoas e depois, inclusive, uma das pessoas que organizava essa marcha, que é realizada na Paulista, na Avenida Paulista, uma vez por ano. Então, sim, muitos relatos das pessoas procurando tratamento, querendo identificar, querendo saber os caminhos para fazer o tratamento, para fazer a cirurgia, incomodadas também, muitas vezes, né, com a falta de cuidado do poder público, né, com essa doença e fazer campanhas institucionais. Então, isso eu acho que é importante para um parlamentar, quando vai encaminhar um projeto de lei, ainda que ele não seja especialista, e eu não sou especialista nem na área médica, né, mas é importante ouvir. E ouvindo, você vai saber que há um problema a ser tratado e se cabe, se merece uma política pública voltada para a solução desse problema. E eu identifiquei que sim, né, e sei que a lei por si só, ela não tem a força de resolver o problema, mas o que nos trouxe no dia de hoje aqui, inclusive, a doutora, o doutor, foi exatamente a existência de uma lei municipal, né? Porque a dor existe, o tratamento existe e nós estamos querendo dar canais mais efetivos, né, e campanhas mais institucionais para poder atender esse contingente enorme de mulheres que padecem, que sofrem com este mal.
Sem dúvida, vereador. E esclarecendo, né, doutora, é importante. Essa pergunta, por exemplo, eu acho que ela é bem esclarecedora. Ela é uma doença, a endometriose é uma doença genética, a mulher pode desenvolver ao longo da vida. Quais são os fatores de risco para o aparecimento da endometriose? Então, Carlos, a endometriose, ela é definida como de causa multifatorial, assim como a maioria das doenças. Assim como o câncer, você pode ter um gene que, na verdade, predispõe você a desenvolver a doença. Então, a gente vê nas pesquisas médicas que familiares que têm familiares de primeiro grau que têm endometriose, então mãe, irmã, prima de primeiro grau, tem mais chance de desenvolver endometriose também. Mas a gente sabe também que os hábitos de vida influenciam muito, porque a endometriose, sendo uma doença de característica de células imunológicas, tudo aquilo que puder contribuir para a saúde imunológica do seu organismo, você vai estar contribuindo, então, para a endometriose ser menos prevalente, né? Então, o que quer dizer isso? Hábitos de vida, por exemplo, respeito às horas de descanso, sono, que hoje em dia a gente considera dentro do conceito de saúde integrativa, que na verdade é uma tendência mundial, em se falar que a doença tem que ser tratada de maneira integral, né? Então, a questão da importância do descanso, de respeitar os próprios limites, né? Alimentação saudável, né? E hoje a mulher, ela tem mais predisposição, porque o principal hormônio que estimula o crescimento da endometriose são os próprios hormônios ovarianos da mulher, que tenta mensalmente engravidar, e a mulher postergando a gravidez, a primeira gravidez para mais tarde, ou tendo menos filhos, então ela fica também mais exposta aos próprios hormônios estrogênios. Doutor Marcelo, existe cura para a endometriose? E eu acrescento ainda, qual é o tratamento mais adequado e em quais casos a cirurgia é indicada? E essa intervenção cirúrgica, ela pode causar infertilidade? São questões, eu acho que fundamentais para esclarecer as mulheres, né? Sim, a cirurgia a gente precisa tomar muito cuidado em relação ao ovário. Quando a gente opera o ovário, a gente perde ócitos, e isso pode diminuir a reserva ovariana da mulher. Endometriose não tem cura, ela tem controle. A cura vai se dar quando a mulher entrar na menopausa e ficar sem os hormônios que a doutora comentou, o estrogênio. Tá? E a cirurgia está indicada quando você tem uma alteração da arquitetura pélvica associada à dor ou infertilidade. Então, gruda o útero, o ovário, no intestino. Então, a gente opera para tirar todos os focos. Nem sempre a gente consegue tirar todos, porque muitas vezes são microscópicos ou então estão em lugares que a gente pode ter lesão nervosa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no como fazer também. Então, não tem cura, tem controle. E a questão da infertilidade, pode acontecer no caso de uma cirurgia? Pode, então, mas nesse caso, né, Lídia? Marcelo, eu acho que, infelizmente, muitos colegas, né, ainda preconizam como tratamento para endometriose a retirada do útero. Então, na verdade, a gente queria fazer um alerta para a sociedade, inclusive para a sociedade médica. A endometriose, por definição, é uma doença que se instala fora do útero. Então, você retirar o útero de uma mulher, você não está tratando a endometriose, você, na verdade, está condenando a paciente a não conseguir ter os seus filhos, né? E, da mesma maneira, nós conhecemos condutas de colegas que também retiram os ovários. Então, na verdade, o que a gente quer dizer com isso? Que a cirurgia de remoção dos ovários e do útero não é a cirurgia de eleição para a endometriose. Então, na maioria dos casos, Carlos, a cirurgia para a endometriose melhora a fertilidade em 40%. Sem dúvida, né? É muito importante. A gente sabe do trabalho que é feito aqui na Câmara Municipal, trabalho de saúde pública, né? Assim como educação, quer dizer, todas as áreas. E o nosso vereador, professor Cláudio Fonseca, que é um especialista na área de educação, evidentemente que estudou muito esse tema e fez com que a gente pudesse ter essa palavra de dois especialistas importantíssimos, né, vereador? Para que a gente pudesse obter essas informações tão importantes. E nada impede da gente voltar a esse tema no próximo programa, porque ainda são perguntas. Eu creio que o telespectador, a telespectadora principalmente, fica com muitas dúvidas relacionadas a isso.
Agradeço, claro, a todos os nossos especialistas, não é? E sempre é bom lembrar para vocês que nós estamos recebendo nesse programa o vereador, professor Cláudio Fonseca, do Cidadania 23, a doutora Lídia Myung, membro da Sociedade Brasileira de Endometriose, e o doutor Marcelo Pires Henrique, médico ginecologista do Hospital Municipal e Maternidade, doutor Mário de Moraes Altenfelder Silva, lá de Vila Nova, Cachoeirinha. Agradeço também a você que nos assistiu. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sampaulo.sp.leg.br/TV Câmara São Paulo ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.